A cidade de São Paulo acordava sob um céu nublado, com o vai e vem de buzinas e passos apressados, quando uma pauta inusitada caiu sobre a mesa da produção do programa de Sônia Abrão. Não era todo dia que se recebia um sim vindo de Jair Bolsonaro para participar de uma entrevista ao vivo. Desde que deixara o cargo de presidente, ele mantinha aparições pontuais, calculadas, e nunca em programas de variedades. Ainda mais em um programa como o da Sônia, acostumado a lidar com celebridades, dramas familiares, bastidores da TV. Mas ali estava, o assessor pessoal de Bolsonaro, confirmando sua presença para a próxima quarta-feira, ao vivo, sem restrições no roteiro. Sônia, veterana de tantas coberturas emocionais e confrontos históricos, sentiu o coração bater mais rápido. Sabia que teria nas mãos algo único, mas também sabia que não poderia desperdiçar a chance com perguntas mornas. Na manhã da entrevista, o estúdio estava mais tenso que o habitual. Técnicos conferiam os microfones repetidamente. Maquiadoras tremiam ao alinhar os fios de cabelo da apresentadora, e os seguranças multiplicavam olhares entre os corredores. Bolsonaro chegou pontualmente, escoltado apenas por um assessor. Trazia no semblante uma calma rígida, de quem sabia que estava entrando em território hostil, ou, no mínimo, imprevisível. Sônia o recebeu com um sorriso profissional. Não havia simpatia exagerada nem frieza ensaiada. Apenas o respeito de quem entende o tamanho do momento. Foram aos comerciais. O programa voltaria ao vivo em 30 segundos. O estúdio ficou em silêncio absoluto. A vinheta tocou, os holofotes acenderam, e o Brasil inteiro agora estava olhando. Sônia começou com leveza. Perguntas sobre rotina, família, religião. Bolsonaro respondia com sobriedade, sem sorrir muito, sem se esquivar. Era claro que esperava algo mais. E ela entregaria. Após 30 minutos de entrevista, Sônia tocou os papéis na bancada, olhou nos olhos dele e fez a pergunta. A provocação. Aquela que ninguém imaginava ser feita ao vivo e que ela vinha ensaiando há dias, com as palavras exatas. O tom foi firme, mas não ofensivo. A frase, porém, caiu como uma bomba. Presidente, olhando para tudo o que o senhor viveu, o senhor se arrepende de alguma coisa? Alguma atitude, alguma fala, algum silêncio? O senhor se arrepende como homem, não como político? O estúdio gelou. Os câmeras se entreolharam. O produtor gesticulou em vão para a direção. Era tarde. Estava no ar. Sônia não piscava. Esperava. Bolsonaro levou alguns segundos, como quem precisasse buscar no peito uma resposta que ainda doía. O silêncio dele durou menos de 10 segundos, mas pareceu um século. E então, ele respirou fundo, inclinou-se levemente para a frente e começou a responder. Arrependimento é uma palavra que sempre evitei, porque na política, mostrar arrependimento pode ser lido como fraqueza. Mas a verdade é que tem noites em que eu acordo com o som de vozes que não me deixam dormir. Palavras que eu disse, palavras que eu não disse, gente que confiou em mim e gente que eu poderia ter escutado mais. A produção congelou. Não era uma resposta política, era pessoal, profunda. Sônia manteve o silêncio, abrindo espaço para que ele continuasse. E ele continuou. Eu fui duro, em muitos momentos mais duro do que devia. Eu achava que mostrar força era não recuar, nunca ceder, nunca baixar a cabeça. Mas hoje eu entendo que, às vezes, quem tem coragem de ouvir é mais forte do que quem só grita. Teve gente próxima que tentou me alertar. Amigos, médicos, jornalistas, até adversários. Mas eu estava obcecado em vencer, em resistir. E nessa luta, perdi pessoas. Perdi oportunidades de fazer mais. As câmeras captaram um Bolsonaro que raramente se via, sem armadura. Por um instante, seus olhos marejaram, mas ele os reteve. Não chorou, apenas engoliu em seco e seguiu. Não me arrependo de quem eu sou, mas me arrependo de não ter sido mais humano mais vezes, de ter deixado a guerra engolir o homem. E se alguém que me ouve agora ainda sofre por algo que eu disse ou deixei de fazer, eu digo,
Você tem razão. Sônia, visivelmente emocionada, segurou o papel em sua mão com mais força. Não esperava aquela resposta. Não daquele homem. Um silêncio profundo tomou o estúdio. E do lado de fora, nas redes sociais, no país inteiro, as reações se multiplicavam em segundos. Os canais de notícia interromperam suas programações. Bolsonaro admite arrependimentos em entrevista ao vivo. Influenciadores e críticos, tanto apoiadores quanto opositores, se manifestavam. Uns chamavam de encenação, outros diziam estar em choque, mas ninguém ignorava. Ao final do bloco, Sônia respirou fundo e encerrou com poucas palavras. Disse apenas: às vezes, quando tiramos a política da conversa, descobrimos o que ainda resta do ser humano. Bolsonaro a olhou e assentiu, como se finalmente estivesse em paz por dizer algo que há muito precisava sair. Nos bastidores, ninguém falava alto. O clima era de surpresa, respeito, talvez reverência. Ao sair do estúdio, Bolsonaro não falou com a imprensa. Apenas acenou, entrou no carro e se foi. A entrevista já havia terminado, mas o impacto da resposta de Bolsonaro ainda ecoava pelo país como um trovão contínuo. O vídeo, publicado no canal oficial do programa e replicado por centenas de portais de notícia, explodiu nas redes sociais em minutos. Não era apenas uma fala inesperada, era uma quebra de narrativa. E em um Brasil polarizado, algo assim era raríssimo. Nos grupos de família, nas rodas de conversa de bares e nas universidades, todos comentavam a mesma coisa. Você viu o que Bolsonaro falou na Sônia Abrão? Até quem o rejeitava desde o início se sentia compelido a assistir o trecho. E quem o seguia com devoção, agora encarava um dilema. Alguns se emocionaram, outros se revoltaram. Está se arrependendo agora? Diziam alguns. Isso é coragem ou fraqueza? Perguntavam outros. Mas de uma forma ou de outra, todos falavam sobre o mesmo momento. E Sônia Abrão, sempre acostumada ao foco em celebridades, agora era a âncora de um dos episódios jornalísticos mais marcantes do ano. Na manhã seguinte, os programas matinais disputavam espaço para comentar o acontecimento. Analistas políticos foram convidados às pressas. Padres, pastores, psicólogos e até ex-ministros. Alguns diziam que Bolsonaro havia feito um gesto de humanidade rara. Outros questionavam o tempo e o lugar. Mas poucos negavam. Aquilo havia mexido com a estrutura do discurso público no país. Enquanto isso, Bolsonaro permanecia em silêncio. Nenhum novo post, nenhuma nota. Seu silêncio dizia mais do que 1000 pronunciamentos. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, ele estivesse disposto a apenas ouvir. Em Brasília, uma movimentação silenciosa começava a ganhar corpo. Deputados de diferentes partidos, surpresos com a reação popular à entrevista, começavam a debater, informalmente, a ideia de construir um espaço de diálogo nacional. Um pacto, ainda informal, para tentar reduzir os tons, baixar as armas verbais, escutar as vozes do povo real. Era apenas uma ideia, ainda frágil. Mas nascia ali, entre telefonemas e cafés frios, em gabinetes até então hostis. E Sônia recebia cartas, milhares, de mães que perderam filhos e sentiram na fala de Bolsonaro um pedido de desculpas. De jovens que cresceram com medo, mas se permitiram acreditar que até os poderosos podem mudar. De militares, professores, artistas. Até de um ex-ministro que preferiu não se identificar. Ontem, chorei na frente da TV, porque percebi que talvez nem tudo esteja perdido. No fim da tarde, Bolsonaro caminhava sozinho por um parque discreto de Brasília, sem seguranças, com um boné e óculos escuros. Foi abordado por um senhor simples, de voz baixa. Presidente, não sei se foi verdade tudo o que o senhor falou, mas se foi. Obrigado, eu precisava ouvir aquilo. Bolsonaro apenas assentiu. Deu um leve tapa no ombro do homem e seguiu. Nenhuma palavra, mas no fundo dos olhos havia algo diferente. Um cansaço, sim, mas também um alívio. Naquela noite, o país dormiu dividido, como sempre. Mas algo, ainda que pequeno, havia se mexido por dentro de muitos. Talvez fosse só esperança, ou talvez fosse o início de algo que ninguém ainda sabia nomear.
O sol de Brasília nasceu tímido no dia seguinte, como se respeitasse o silêncio que pairava no ar. Na capital, nos interiores, nas metrópoles e nos rincões, o Brasil inteiro parecia ainda absorver o que havia sido dito. O nome de Jair Bolsonaro, por tantas vezes envolto em polêmicas e paixões, agora ocupava um espaço estranho, o da vulnerabilidade. E isso, para muitos, era desconcertante. Em São Paulo, Sônia Abrão assistia à repercussão de sua entrevista sem tirar os olhos da TV. Não por vaidade, mas por uma espécie de incredulidade. Aquela pergunta, feita de forma provocativa, como tantas outras em sua carreira, havia aberto uma porta inesperada. E ela sabia que, a partir dali, o jogo da comunicação política e emocional mudava. Enquanto isso, Bolsonaro permanecia recluso. Rejeitava convites para novas entrevistas, ignorava ligações de aliados e assessores. Não porque não tinha o que dizer, mas porque sabia que agora o silêncio era mais poderoso do que qualquer fala apressada. Na sua casa, os dias eram preenchidos por caminhadas solitárias, leituras antigas e um caderno já cheio de anotações. Ele escrevia tudo, não para publicar, mas para entender a si mesmo. Textos sobre arrependimento, sobre erros, sobre fé e propósito. Passava horas refletindo sobre o poder da palavra e o estrago que ela pode causar quando usada com descuido. E também sobre o milagre que ela pode operar quando usada com sinceridade. Em um desses dias, recebeu uma carta manuscrita. Era de uma mulher do interior do Maranhão. Ela dizia: "Quando ouvi suas palavras na TV, chorei como há anos não chorava. Não porque concordo com tudo o que o Senhor fez, mas porque vi ali um ser humano. E é isso que falta ao nosso país: humanidade. O Senhor não apagou o passado, mas abriu uma janela. Que ela fique aberta." Ele leu a carta 3 vezes. Depois a guardou no mesmo envelope, junto com as outras que começavam a se empilhar sobre a mesa de jantar. Nenhuma delas pedia promessas. Na Câmara dos Deputados, o clima também mudava. Alguns parlamentares, inspirados pela repercussão da entrevista, sugeriam um fórum permanente de escuta com ex-presidentes. Uma tentativa de reconstruir a confiança pública nas instituições. Não era consenso, muitos resistiam, mas a ideia, antes impensável, agora era pauta. O domingo chegou sereno. O país, ainda em estado de reflexão coletiva, seguia comentando o episódio que misturava política, emoção e humanidade. Jair Bolsonaro, antes figura de divisões estridentes, agora se tornava símbolo de algo novo, não de redenção, mas de reconhecimento. E isso, para um Brasil tão acostumado com máscaras, era por si só revolucionário. Naquela manhã, Bolsonaro caminhava pelos corredores silenciosos de um hospital público em Goiânia. A visita não havia sido anunciada, tampouco autorizada por assessoria ou imprensa. Não havia câmeras, nem jornalistas. Estava ali por vontade própria. Visitava uma ala de idosos, onde conhecia histórias, ouvia relatos, segurava mãos. Um senhor, ao reconhecê-lo, engasgou-se em lágrimas e disse apenas: "Eu votei contra o senhor, mas hoje torço pela sua alma." Bolsonaro o abraçou. Não respondeu, apenas abraçou. Horas depois, já em casa, recebeu uma ligação inesperada. Sônia Abrão. Ela, do outro lado da linha, falava com voz baixa e firme. Disse que não esperava tudo aquilo, que havia sido surpreendida pela própria entrevista, que sua equipe ainda tentava entender o que havia acontecido. E então, disse algo que o tocou profundamente. "Acho que o senhor não respondeu só a mim, respondeu ao país." Silêncio. Depois, Bolsonaro agradeceu. Disse que não se arrepende de ter falado, mas que carrega o peso das consequências. "A verdade, Sônia, às vezes não muda os fatos, mas muda o coração. E eu precisava mudar o meu." Na segunda-feira, o Congresso aprovava a criação de uma Comissão de Escuta Nacional, com o objetivo de recolher histórias reais da população para nortear políticas públicas.
Algo simbólico, é verdade, mas que nasceu daquela entrevista. Dias depois, uma criança desenhou a cena da TV e enviou para Sônia. Mamãe disse que o moço na televisão ficou bom. A apresentadora sorriu. Sabia que não se tratava de ficar bom ou mal, mas de reconhecer que todo ser humano pode, em algum momento, escolher o caminho da empatia. Na última cena que o país veria de Bolsonaro naquele mês, ele está sentado no banco de uma praça, sem escolta, com um cachorro ao lado, um caderno no colo e os olhos fixos no céu. Um grupo de jovens o reconhece, aproxima-se. Um deles pergunta: Foi verdade tudo aquilo, presidente? Ele fecha o caderno, olha o garoto nos olhos e responde: Foi o que eu senti. E quando a gente sente, não é sobre certo ou errado, é sobre ser gente. Eles se despedem, e o homem que um dia governou uma nação inteira agora caminha como qualquer outro. Mas dentro dele, e em muitos outros brasileiros, uma semente havia sido plantada. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso. E queremos saber de onde você está nos assistindo. Comente aqui embaixo o nome da sua cidade. Sua participação faz toda a diferença.